Não me ensine essa conta aqui. Se a criança está no primeiro ou no segundo ano do ensino fundamental, a última preocupação deve ser ensinar esse algoritmo convencional da adição. Eu te afirmo que no primeiro ano está cedo para apresentar essa conta para a criança. E te explico os 2 motivos pelos quais é prejudicial ensinar essa conta aqui cedo demais. A criança que está no primeiro ano, no começo do segundo ano, ainda não tem uma base sólida em matemática. Ela não entende todos os padrões dos números, não sabe como eles são formados, não entende o que é base 10, não trabalha o suficiente com agrupamentos. Então, este cálculo aqui, com certeza, vai ser mecânico para ela. É óbvio que nós adultos resolvemos isso de forma mecânica, a gente nem para pensar no que está acontecendo. Mas só é desejável que se torne mecânico depois que a gente sabe o que a gente está fazendo. Só é desejável que isso se torne mecânico depois que eu conheço outras formas de resolver que não essa. Se a criança realiza isso de forma mecânica, se ela não tem uma compreensão profunda do que ela está fazendo, ela tem muito mais chance de errar o cálculo. A chance da criança se prender quando alguma coisa muda aqui é muito grande. Quando vier, por exemplo, o famoso vai um, ou quando vier a subtração, ou quando vier a subtração com um recurso, a criança vai se perder. Vai virar um monte de regrinhas para decorar, ela não vai saber o que ela está fazendo. E aí, quem achou que a criança já sabia fazer adição, vai perceber que não, ela ainda não sabe fazer. Ela decorou alguns passos simples, mas quando isso ficou mais complexo, ela travou. O segundo problema de apresentar essa conta cedo demais é que isso invariavelmente invibiliza a criança de aprender outras estratégias, que no caso concreto podem até ser mais eficientes do que esse cálculo aqui, como por exemplo o cálculo mental. Isso acontece porque o cálculo mental exige muito mais conhecimento acerca dos números, acerca das propriedades das operações. Então isso vai exigir muito mais relações da criança. E a criança que está acostumada a simplesmente pegar o papel e mecanicamente resolver, ela não vai querer encarar esse trabalho de pensar. E, embora o cálculo mental seja muito mais rápido e muito mais eficiente, para a criança que está acostumada a isso, ele é muito mais trabalhoso. Porque ele realmente envolve muito mais conexões e relações. E aí nós temos crianças que para resolver contas simples, como 23 mais 10, ou 15 mais 7, ou 23 mais 26, vão recorrer a esse recurso, em vez de terem criado outras estratégias para rapidamente resolver essas operações. E aí, nenhum desses 2 problemas que eu citei, ou resolver mecanicamente, ou não ter outras estratégias de resolução, favorecem o pensar matemático. Pensar matemática é muito mais do que resolver contas. Nós não queremos um resolvedor de cálculos. Nós queremos crianças curiosas e interessadas pelo mundo dos números. E aí, por que eu disse que é cedo para apresentar essa conta aqui? Olha tudo que uma criança precisa saber para poder resolver isso daqui, compreendendo o que ela está fazendo. Para entender por que ela está organizando os números assim, em unidade e dezena, a criança tem que ter conhecimento sobre essas ordens. Conhecer as ordens e saber que eu coloco o 4 aqui, porque o número 46 tem 4 dezenas, faz com que a criança, quando for fazer a conta, por exemplo, 46 mais 7, ela não coloque o 7 aqui, como a gente está acostumado. A gente sempre começa aqui da esquerda para a direita. Então a criança quer pôr o 7 aqui e aqui ela deixa vazio. Porque ela não reconhece que o 7 é uma unidade. Para ela é só um preenchimento de tabela isso daqui. Então a criança precisa conhecer essas ordens. E na verdade, antes de conhecer essas ordens, ela tem que entender o que essas ordens significam. A criança precisa ter trabalhado com agrupamentos. Ela precisa ter trabalhado com contagem de tampinhas, de palitos, e ter percebido que quando a gente agrupa, é mais fácil de contar. E aí ela precisa saber que o nosso sistema de numeração, então, agrupa em grupinhos de 10. E aí ela vai entender, então, que essa dezena, na verdade, é um grupinho de 10. Eu tenho 4 aqui dezenas, porque eu tenho 4 grupos de 10. 4 grupos de 10 tampinhas, 4 grupos de 10 palitos, 4 grupos de 10 crianças. Eu tenho 4 grupos de 10. Outra coisa que é importante que a criança saiba. É importante que a criança saiba o valor desse número. Quando eu coloco 4 aqui, este 4 tem um valor de 40. É muito comum que nas escolas a conta já venha apresentada assim nesse quadro. E aí, se você pergunta para a criança, o que você está fazendo aqui? Ou ela não sabe te responder, ou ela vai dizer, eu estou fazendo 4 mais 1 e 6 mais 3, mas sem nenhum significado. Não, mas que conta é? Aí talvez alguma diga assim, estou fazendo 41 mais 63, porque é o que parece. Mesmo que ainda tenha essa divisão aqui, que em muitos lugares tem, ainda assim os números ficam em compartimentos, que a criança não vê relação entre eles. Então, quando eu estou somando aqui o 4, é um 4 mesmo, mas são 4 dezenas, ou seja, são 40 coisas que eu estou somando aqui. Outra coisa que é importante que seja trabalhado com a criança antes dela ser apresentada esse cálculo, são os fatos da adição. A criança já tem estratégias suficientes ou já tem memorizado muitos fatos da adição? Porque senão, olha o tempo. Ela arma a conta, ela tem que fazer 6 mais 3.
Aí ela não sabe. Aí ela vai pegar um papel e vai desenhar 6 bolinhas ou 6 palitinhos e depois mais 3 para contar. Será que ela já sabe colocar, manter os 6 na cabeça? É uma estratégia que se usa muito, e somando 3? Porque quando a gente apresenta isso para a criança, o que a gente quer trabalhar é com esse procedimento. Mas se a criança ainda se atrapalha para resolver o cálculo em cada ordem, não tem por que eu apresentar isso aqui. Antes, vou trabalhar com os fatos da adição. Até porque muitas vezes acontece de aqui, por exemplo, ser 42 mais 17. E fazer 2 mais 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demora mais do que se eu colocar, por exemplo, 7 na cabeça e somar 8 e 9. A criança precisa saber, não porque o professor falou, mas a criança precisa ter experimentado que 2 mais 7, o resultado é o mesmo que 7 mais 2. Então a criança tem que ter jogado bastante ou ter visto em situações problemas. Se eu tenho 2 carrinhos e depois ganho 7, eu fico com 9 carrinhos, a mesma quantidade da minha amiga que tinha 7 e depois ganhou 2. Olha só, os números trocaram de ordem, mas o resultado é o mesmo. Precisa partir da criança, senão é só mais uma coisinha para decorar, não algo que foi realmente aprendido. Outra coisa, para fazer essa conta, é importantíssimo que a criança já tenha precisado fazer 46 mais 13 em algum momento. Não faz sentido eu apresentar uma conta com esses números se a criança estava até ontem fazendo conta somando as faces do dado. É necessário que a criança se depare com essa conta, talvez numa situação problema, numa situação rotineira da sala, e ela tente resolver com os palitinhos e demore, tente resolver fazendo bolinha e demore. E aí ela pode ser apresentada a uma outra estratégia de cálculo. E aí sim, essa estratégia vai ser função. Talvez essa estratégia facilite naquele determinado momento o cálculo. Ótimo, tem função, tem um motivo. Porque senão para a criança que estava até então fazendo 5 mais 7 vir fazer um cálculo desse, não tem porquê, não faz sentido. E uma coisa importante, que precisa ficar em outro vídeo. Eu não ensino isso daqui para depois propor um problema de adição para a criança. Isso daqui vem para solucionar o problema que ela precisa resolver. Primeiro a criança resolve o problema com diversas estratégias. Depois eu apresento mais uma estratégia. E essa estratégia aqui vai ser útil em alguns casos, em outros não. Em outros vai ser muito mais interessante utilizar outras estratégias. Como, por exemplo, cálculo mental, por composição, decomposição, que é outra coisa que a criança também precisa saber, composição e decomposição, que também tem relação com o valor posicional. Se esse 4 está na dezena, eu sei que ele vale 40. Então, eu sei que 46 é 40 mais 6, não é 4 mais 6. Dentro também das estratégias de cálculo, é importante que seja apresentado à criança o material dourado, o ábaco. O material dourado tem uma série de questões quanto ao valor posicional, mas ele trabalha bastante com a ideia de agrupamento. Criar estratégias de cálculo com material dourado, com ábaco, trazem uma concretude que é essencial para que depois se faça um cálculo mais abstrato. A criança precisa ter onde ancorar os procedimentos abstratos. Ela precisa ter o concreto antes. Apresentar isso daqui direto é pular um monte de etapas. Então vamos lá. A criança já trabalhou exaustivamente com agrupamentos? Agrupando 10, 10, 10 e contando quantas tampinhas tem, por exemplo? A criança já entendeu como funciona o nosso sistema de numeração decimal? Das ordens, unidades, dezenas, centenas. A criança sabe o que é um valor posicional? A criança sabe que quando eu coloco o 4 aqui, na verdade esse 4 representa 40 coisas, 40 tampinhas, 40 palitos. A criança sabe, ela já memorizou muitos fatos da adição? Ela tem estratégias rápidas para resolver esses fatos? Ela sabe a propriedade comutativa que na hora de eu colocar um resultado, tanto faz se eu faço esse mais esse ou esse mais esse? Lá na minha cabeça, tanto faz como eu resolvo? A criança já teve necessidade de resolver um cálculo parecido com esse e ficou atrapalhada, demorou muito, se perdeu nas contas na hora de fazer as bolinhas? Isso já aconteceu? Se a criança já sabe de tudo isso, já resolve esse cálculo fazendo 40 mais 6, 10 mais 3, 40 mais 10, 50, 6 mais 3, 9, 59. Se a criança já sabe tudo isso, eu posso apresentar o algoritmo, porque às vezes ele vai ajudar quando os números são grandes, não são tão simples assim. Eu posso usar um algoritmo convencional, por que não? Mas a criança vai ter tido toda uma base sobre o sistema de numeração. Ela vai saber o que são esses quadradinhos aqui e ela não vai ficar presa a isso. Ela já sabe outras estratégias que exigem muito mais dela. Ela já sabe resolver isso por composição, por decomposição. Ela sabe pensar no material dourado na cabeça dela. Então isso daqui não vai ser uma prisão para ela, vai ser mais uma estratégia agora com sentido. Será que a criança do primeiro ano está preparada para isso?
Será que a criança do segundo ano já chegou nesse nível de conhecimento sobre a base dos números para poder avançar para o algoritmo? Ou na nossa concepção de matemática, que matemática é fazer contas, eu quero apresentar isso rápido e fico satisfeita se a criança sabe fazer. Na nossa concepção de matemática é muito maior do que só fazer contas, eu me preocupo com outras questões. E aí, qual que é a sua concepção de matemática?